Oi, oi, voltamos. Esse é o segundo bloco da nossa segunda aula. E nesse bloco a gente vai resolver algumas questões sobre as excludentes de licitude que nós vimos no primeiro bloco, tá? Então, vamos lá. Primeira questão na tela para vocês. Deixa eu dar uma melhorada nessa letra. Pronto. Caio, todas essas questões são FGV, tá? Menos as discursivas, elas são inéditas, que eu mesmo elaborei só para dar uma treinada. Caio, lutador de MMA, estava na praia quando viu uma senhora ser agredida por um terceiro. Caio foi em direção ao agressor e tentou persuadi-lo a parar com as agressões, mas o agressor não deu ouvidos e continuou a agredir a senhora. Dessa forma, Caio não viu outra alternativa a não ser desferir um soco no agressor para afastá-lo da senhora e imobilizá-lo em seguida até a chegada da polícia. Diante do exposto, a conduta de Caio pode ser beneficiada pela exclusão da... Se você já leu aí, e aí você pode parar o vídeo para ler com calma e depois você volta com a resposta. O Caio, ele vai estar ali na ilicitude por legítima defesa, né? A gente não fala de tipicidade, porque não era ele que estava na força física irresistível, ele estava ali de boa. Não falamos em coação moral irresistível, ele não está sendo chantageado a nada, né? E não é exercício regular de um direito, né? Ele é lutador de MMA, mas ele não tá no ringue. É uma legítima defesa de terceiro, tá? Lembra que eu falei dos elementos da questão? Olha como a questão, ela vai te dar todos os elementos. Então, agredida, eu tenho uma agressão, né? Caio não viu outra alternativa, então ele fez o quê? Ele usou dos meios necessários e disponíveis, do meio moderado. Tá vendo como ele te dá os elementos para você não errar a questão? Próxima. Tainá, legalmente autorizada a pilotar barcos, foi realizar um passeio de veleiro com sua amiga Raquel. Devido a uma mudança climática repentina, o veleiro virou e começou a afundar. Tainá e Raquel nadaram desesperadamente em direção a um tronco de árvore que flutuava no mar. Apesar de grande, o tronco não era grande o suficiente para suportar as duas amigas ao mesmo tempo, igual a porta do Jack da Rose do Titanic. Só cabia uma pessoa. Percebendo isso, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar, como o único meio de salvar a própria vida. A perícia concluiu que a morte de Tainá se deu por afogamento. A partir do caso relatado, assinale a opção que indica a natureza da conduta praticada por Raquel. E aí você lê aí com calma e vamos responder a pergunta. Alternativa A. Raquel deverá responder pelo crime de omissão de socorro. B. Raquel agiu em legítima defesa, causa de excludente de ilicitude. C. Raquel deverá responder pelo crime de homicídio consumado. Ou D. Raquel agiu em estado de necessidade, que é uma causa de excludente de ilicitude. Aqui de cara, vamos eliminar a omissão de socorro, pelo amor de Deus, né? E homicídio consumado também tá de sacanagem. Então a gente fica entre legítima defesa e estado de necessidade. Vamos lá para a questão de novo, para a gente ver como que a questão me dá a resposta. Olha só. Percebendo isso, Raquel subiu no tronco e deixou Tainá afundar como único meio de salvar a própria vida. Tá, mas aí como é que eu sei que é estado de necessidade e não é legítima defesa? Cadê a agressão? Procura no enunciado se tem uma agressão. Elas estão o quê? Em perigo. O barco afundou. Eu estou no meio do mar afundando. Eu estou em perigo. Eu não estou sendo agredida. Tainá não está me batendo. Tainá não está me atacando. Eu não afundei o meu barco. O barco virou. E eu estou em perigo. Se eu estou em perigo, o único meio de salvar a minha vida é deixar minha amiga morrer? Eu vou fazer isso e eu vou agir em estado de necessidade, gabarito letra D. Próxima. Opa. Isso aqui é legal. Miguel, com 27 anos de idade, pratica conjunção carnal com Maria, jovem saudável com 16 anos de idade, na residência desta que consente com o ato. Na mesma data e também na mesma residência, a irmã de Maria, que é a Marta, com 18 anos, permite que seu namorado Alexandre quebre todos os porta-retratos que estão com as fotos do seu ex-namorado.
O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel pelo crime de estupro. Marta, depois do fim da relação, ofereceu queixa pela prática de dano de Alexandre. Os réus contataram o mesmo advogado que deverá alegar que não foram praticados crimes, pois em relação às condutas de Miguel e Alexandre, respectivamente, estamos diante de... Então vamos lá. Olha com calma a questão. Volta aqui, deixa eu dar uma diminuidinha na letra de novo, para caber a questão toda na tela. E aí você pausa, lê com calma e volta aqui para responder. Alternativa A. Miguel, tá? Quando a gente coloca respectivamente, é porque é nessa ordem. Então, a primeira hipótese é do Miguel, a segunda hipótese é do Alexandre. Então, para facilitar para o treino de vocês, eu vou ler assim. Miguel agiu em causa supralegal de excludente de ilicitude e o Alexandre em causa supralegal de excludente de culpabilidade. B. O Miguel agiu em causa de excludente de tipicidade em ambos os casos. Então, os dois agiram ali na excludente da tipicidade. C. O Miguel agiu em excludente de tipicidade e o Alexandre em causa supralegal de excludente de ilicitude. E D. Os dois agiram em causa supralegal de excludente de ilicitude. Vamos lá. Analisa isso com calma. O que o Miguel fez? Criminalmente falando, tá? Há 10 anos de diferença. Não estamos falando de moral. Direito não é moral. Direito penal, principalmente, é tipo. O que o Miguel fez? É crime ter relação sexual, ter conjunção carnal com menina, com criança, com jovem de 16 anos? Não é crime. O crime é com menor de 14. 16 anos já pode consentir. Ah, mas... Não. A tipificação é menor de 14. 16 anos tem capacidade de consentir. Existe crime? Não. Existe tipicidade na conduta do Miguel? Não. Tem conduta, tem nexo, tem resultado, tem dolo, tá? Ele teve a conjunção carnal, a conjunção carnal se concretiza, né? Com a jovem consentida. Tem o dolo, ele quis praticar a conjunção carnal. Mas dessa conjunção carnal, esta conduta tá tipificada na lei? Não tá. Então, o Miguel tem uma causa de excludente de tipicidade. A conduta dele é atípica. E o Alexandre? O Alexandre, ele quebrou os porta-retratos porque ele queria ou porque a Marta pediu? Que a Marta pediu, a Marta deixou. Porta-retrato é o quê? Patrimônio. Patrimônio é disponível? É disponível. Eu posso doar, eu posso vender, eu posso abrir mão. Patrimônio é patrimônio. Eu posso abrir mão a hora que eu quiser. Ainda mais porta-retrato, que é insignificante. Então, o que o Alexandre praticou? Ele praticou a conduta de dano? Praticou. Ele destruiu ali a propriedade da pessoa, né? Ele danificou a propriedade. Mas ele agiu com o consentimento da vítima. Consentimento da vítima é causa supralegal de excludente de ilicitude. Então, o nosso gabarito é a letra C. O Miguel age com excludente de tipicidade e o Alexandre com causa supralegal de ilicitude, tá? Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura, já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal, Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidada. De novo, olha aqui a questão te dando a resposta da questão. Assinale a correta que representa a situação de Carlos. Carlos atuou em legítima defesa do seu filho, devendo responder pela morte de Leandro. B. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro.
C. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. E D. Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual não deve responder pela morte de Leandro. O que é um estado de necessidade putativo? É aquele que eu imagino que estou em perigo, mas eu estou em um erro de tipo ali, tá? Eu estou em um erro e eu acredito estar em perigo e faço algo para me proteger. O nosso gabarito aqui vai ser a letra C, tá? O que aconteceu? O Carlos, ele estava em estado de necessidade, ele age em estado de necessidade e ele tem um erro de execução, né? Que acaba ali atingindo o Leandro. Quando eu tenho um erro de execução, eu respondo da forma que eu tinha a intenção, tá? O erro de execução tá no 73. Aqui, ó. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que é o erro de pessoa. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se o concurso formal. Então, vamos lá. Eu tenho um erro de execução. Qual era a minha intenção? O que eu queria? Atingir o cachorro, porque o cachorro me colocava meu filho em perigo. Num erro de execução, eu atingi o Leandro. Eu vou responder como? Eu vou responder como se eu tivesse acertado o cachorro, tá? Tá? Então, eu vou responder como estado de necessidade. Não respondo pela morte do Leandro. Próximo. Aqui é subjetiva, tá? Então, aqui a gente vai para a questão subjetiva. Então, vamos lá. Durante uma forte enchente, um policial militar recebe ordem para evacuar uma área de risco iminente de deslizamento. No local, encontra um morador que se recusa a sair de casa agarrado aos seus pertences. O policial, após várias tentativas de convencimento, utiliza força moderada para removê-lo, causando-lhe escoriações. O morador registra boletim de ocorrência por lesão corporal e o Ministério Público oferece denúncia contra o policial. Como defensor do policial, apresente a tese jurídica apropriada à situação, discutindo a ocorrência de alguma excludente de ilicitude. Analise os institutos, tererê, tererê. Isso aqui nem era pra tá. Ó, que cagada. Mas enfim, vamos lá. Pausa o vídeo, responde a questão e daí você volta. O que aconteceu aqui? O policial, ele tá ali sob uma ordem, né? Ele recebe uma ordem para evacuar uma área de risco. Certo? E aí, a pessoa se recusa a cumprir a ordem policial, ele vai lá e força a pessoa a sair e aí acaba causando escoriações. Qual é a tese aqui? O policial agiu em estrito cumprimento do dever legal, tá? Ele estava cumprindo uma ordem legal para evitar um desastre, para evitar um perigo. Ele estava agindo dentro de uma situação de perigo, sim, mas não era estado de necessidade, tá? Ó, o risco aqui é iminente. Então, de novo, a questão ela é muito clara. Então, eu quero evacuar uma área para um risco iminente. Estado de necessidade aplica para risco iminente? Não arrisca. Não aplica, tá? Estado de necessidade para perigo atual. Então, por isso, eu não posso alegar estado de necessidade de terceiro aqui. Eu vou alegar o estrito cumprimento do legal. Ele recebe uma ordem. E aí ele usa de força moderada para remover e cumprir a ordem que ele recebeu. Então, a tese aqui é afastamento ou a exclusão da ilicitude, vez que o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal. E aí, numa prova como a da OAB, você pode alegar que não cabe a aplicação do estado de necessidade, vez que o risco não era atual, como exige o artigo 24. Certo? Próxima. Última. Carlos estava em casa por volta das 20 horas, quando viu barulhos no quintal. Assustado com recentes furtos na vizinhança, pegou sua arma de fogo registrada, guardada na gaveta da sala, e foi até a varanda para verificar.
Deparou-se com um homem encapuzado, tentando forçar a entrada dos fundos com uma faca em mãos. Carlos gritou, exigindo que ele parasse. Em vez de fugir, o homem correu em direção à porta principal da casa. Acreditando que seria atacado, Carlos efetuou 2 disparos, atingindo o homem no peito e no braço. O invasor sobreviveu. Após os fatos, foi constatado que se tratava de um adolescente que havia pulado o muro da casa fugindo de uma briga e teria pego a faca no quintal. Carlos foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação que agiu de forma desproporcional e sem necessidade de defesa, já que o invasor estaria tentando fugir. E aí, você apresente a tese defensiva para Carlos. Pausa o vídeo, monta sua resposta e volta aqui. Resposta montada, vamos lá. O que aconteceu aqui? Vamos lá, se imagina na situação. Você tá dentro de casa, 8 horas da noite. Aí você começa a ouvir o barulho, você pega ali sua arma, você sai pro quintal, tem uma criatura encapuzada com uma faca na mão tentando entrar na sua casa. Você vai perguntar que diabo você tá fazendo aqui? O Carlos ainda perguntou. Ele falou, parou, meu filho. O homem fugiu? Não fugiu. O homem correu pra porta. O homem continuou tentando entrar. O que o Carlos fez? Matou primeiro. Atirou primeiro. Ainda o menino sobreviveu. Ah, professora, mas era um adolescente. E agora você vai, o homem tá com a faca tentando entrar na sua casa, você vai perguntar, oi, sua idade, meu bem, você é menor de idade? Ah, é menor de idade, pode assaltar, que eu não posso te matar porque você não comete crime, né? Você comete ato infracional. Que diferença faz? Ele tá te agredindo? Ele tá te agredindo. Ele tá agredindo seu patrimônio, tá agredindo seu bem jurídico. É menor de idade, não é menor de idade, não é problema seu. Não é você que vai analisar a imputabilidade dele, é a lei, é o juiz. Você analisa o quê? A situação que você tá. Então, primeira coisa, é um adolescente, não importa. Informação inútil da questão. Pra quê? Pra te confundir. Você pensar demais e se esbananar na questão. Mas ele tava fugindo. Tudo bem. Você tá em casa. Você sai na varanda. Tem uma pessoa encapuzada com uma faca tentando entrar na sua casa. Você grita com ela, ela corre na sua direção. Você vai perguntar, oi, tudo bem? Para um pouquinho. Você tá em perigo? Você precisa de ajuda ou você só quer me roubar mesmo? Esclarece assim, porque se for me roubar, eu vou atirar em você. Se estiver fugindo, tudo bem. Você não vai fazer isso. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Não tem como você querer fazer isso. Ah, mas ele não estava em perigo. Ele achou que estava. Quando eu acho que eu tô em perigo e ajo para me defender, eu estou agindo em legítima defesa? Putativa. Então, qual vai ser a sua tese de defesa aqui para Carlos? Que a ilicitude da conduta de Carlos deve ser afastada, porque ele agiu em legítima defesa putativa no momento que ele gera a agressão contra o invasor. Ele acreditava estar sendo agredido, ele acreditava estar sendo ameaçado, com seu patrimônio ameaçado e sua vida em risco, já que o agressor estava armado. E aí ele não estava em perigo real, mas ele tinha todos os elementos de fato para acreditar que estava em perigo, que estava sob a agressão que ele não provocou, e ele tinha sim o direito de se defender, certo? E aí só ignora o fato de ser um adolescente, ele estava fugindo, não é problema meu, não tem como adivinhar. Tá? A criatura tá com uma faca tentando invadir minha casa, encapuzado. Eu não vou perguntar o que ele tá fazendo ali. Eu vou gritar. Eu gritei. Ele não fugiu, ele continuou tentando entrar, ele foi pra minha porta e eu vou atirar, meu filho. Ponto. Simples. Legítima defesa putativa. Essa é a sua tese, certo? E aí você argumenta lá com o parágrafo 1º do artigo 20. Ok? Então, essa foi a nossa aula de excludente de ilicitude. 2 bloquinhos, rapidinhos, não extrapolei o tempo, com algumas questões. Como vocês podem perceber, se vocês forem em banco de questões, vocês vão perceber que a primeira fase da OAB não cobra tanto. Essa parte tem até algum tempo que ela não cobra questões de excludente de ilicitude e até da teoria do fato típico. Onde é mais cobrado isso daqui? Segunda fase de penal.
Então, para quem for fazer segunda fase, tem que dominar muito essa teoria do crime, porque a maioria não, toda a tese defensiva da peça e das questões é embasado nisso aqui. Então, eles cobram muito erro de tipo, eles gostam muito de excludente de legítima defesa putativa, própria legítima defesa, tá? Então, crime impossível já caiu algumas vezes na segunda fase de penal. Tá? Então, dominar a teoria do crime vai facilitar na sua defesa ali nas questões e na peça. E aí, para quem for optar por segunda fase em penal, treina muito questão discursiva, pega as provas antigas e vai fazendo. Eu não tô trazendo as provas justamente para vocês terem como treinar sozinhos em casa, ok? Então, fico por aqui, até a próxima aula e tchau, tchau!